A parada é a seguinte, de 100 milhões de euros pra zero, Belotti e outros jogadores que despencaram. Vamos aqui de Eurofut. Imagina que você é um manda-chuva de um clube de futebol e aí lá no seu time tem um craquinho que tá arrebentando. Outros clubes crescem o olho e começam a fazer propostas monumentais. Tu pensa, não, o cara é muito importante da minha equipe, eu não vou vender. Tu consegue segurar o camarada. Só que depois o desempenho dele cai assim ladeira abaixo, o valor dele vai pra zero e tu fica se perguntando, eu não deveria ter vendido ele lá atrás? Foi exatamente isso que aconteceu com o Belotti. Eu vou explicar Belotti desapareceu mesmo, né? um pouco da história dele e vocês vão entender por que eu costumo chamar esse tipo de situação de clubinho do Belotti. Bom, o Belotas chegou no Torino em 2015 por cerca de 8 milhões de euros vindo do Palermo. Barato. E na temporada 16-17 chegou a meter 28 gols e 7 passes pra gol. Um desempenho brutal e digamos que não é nada muito novo. A gente vê um jogador assim de um time de meio de tabela se destacando, ganhando protagonismo e daqui a pouco ele vai para um time grande, né? Só que mesmo com os clubes mais fortes aí crescendo o olho pra cima do Belotti, o presidente do Torino naquela época, que era o Urbano Cairo, falou que pô, o Belotti por menos de 100 milhões de euros ele não sai. Era a multa rescisória dele e se alguém pagasse 100 milhões, na época o Belotti seria um dos jogadores mais caros da história, né? Aí, aparentemente, nessa época, o Arsenal chegou a oferecer 65 milhões de euros. E pra Que é grana pra caramba. equipes da Itália, né, rivais, o preço era ainda mais alto, então o Milan chegou e supostamente ofereceu 70 conto. Que é grana pra caramba plus mais. Só que o presidente acreditava piamente que não, cara, o Belotti é 100 milhões ou nada. E de fato, naquela época, o Belotti vinha se mostrando um atacante extremamente letal na frente do gol, muito oportunista, que se posicionava bem demais, cabeceava bem, a ponto do ex-volante rossoneiro Gattuso chegar a dizer que o Belotti era o jogador que mais se assemelhava ao Shevchenko. Então ele realmente estava bem e com moral, só que nas temporadas seguintes o desempenho dele foi caindo cada vez mais, com números que variavam, mas em geral eram cada vez menores, que faziam com que aquele sonho de vender o Belotti pela cláusula de rescisão fosse por água abaixo. E não é que ele tenha ficado para ajudar o Torino a conseguir grandes coisas, né? O Toro vem sendo ali um time de meio de tabela, ou até brigava para não cair. O Belotti foi importante pro Torino, por exemplo, nas temporadas 19-20 e 20-21, ajudando o time a não ser rebaixado, mas mesmo assim a gente fica pensando, pô, o Belotti depois saiu de graça pra Roma em 2020. Pô, o time deixou de ganhar 70 milhões de euros. Que é muita grana até pros grandes, tá ligado? Quem dirá pro Torino, 70 milha de euro. Nossa. 22, né? E o desempenho do Torino sempre foi uma coisa mediana. Eu fico me perguntando se outro centroavante no lugar do Belotti, também de nível médio assim, não teria feito coisas parecidas, né? No fim das contas, o presidente Urbano Cairo... Tipo o Mbappé. Então, o Mbappé no PSG é um efeito parecido, mas o Mbappé não começou a jogar mal. O PSG não quis vender, porque acreditava que ou ele ia ficar, ou então, enfim, ia dar algum bom depois. E aí depois ele saiu de graça pro Real Madrid. Mas aí o Belotti meio que parou de jogar bem, basicamente. O Mbappé continua jogando bem, só que saiu de graça. Achou que o valor de 70 milhões ali mais ou menos não era o suficiente. O Belotti caiu de produção e saiu sem render nenhum centavo. Nossa. Se arrependeu. Isso aqui é tipo se o Flamengo tivesse segurado, se o Flamengo não tivesse vendido um Reinier, por exemplo, que foi vendido de certa forma até que caro para o Real Madrid, só que chegando lá desandou, né? Imagina se o Flamengo não, a gente vai manter ele aqui. Ia ter perdido a chance de lucrar uma grana que provavelmente nunca mais lucraria. Entendeu o presida? É possível, né? E assim, cada um vai ter a sua interpretação sobre esse fato, né? Eu acho que falar depois é muito fácil, mas na hora, o cara como representante do clube ali, ele tem o dever, né, de tentar extrair o máximo possível daquela negociação, mas nesse caso me parece que ele errou. Da mesma maneira como alguns clubes vendem jogadores jovens ali, talentosos a preço de banana, e depois o cara vai valer muito mais, também tem o caso contrário, como esse de agora, né? Uma proposta muito alta recusada e depois o cara perde totalmente o seu valor. E é por isso que os outros casos dessa lista estão também no clubinho do Belotti. Outro jogador que brilhou em solo italiano, que teve uma história mais ou menos semelhante, embora não tão extrema quanto a do Belotti, foi o Milinkovic Tá na Arábia, né? Tá na Arábia, né? Foi ganhar o dinheiro árabe, foi ganhar o dinheiro do petróleo. Savic. O meia sérvio chegou na Lazio em 2015, sendo um jogador ali muito alto, muito físico, né? Encontrando seu espaço na meiuca do time da capital e se tornando peça fundamental. Como um meio campista que ocupava bem aquele espaço, mas também tinha muita facilidade para pisar na área, fazer seus gols, dar os seus passes para gol e por aí vai. Ele ajudou muito a Lazio em algumas campanhas importantes, né? Por exemplo, em 2022-23 a Lazio foi vice-campeã italiana com o nosso querido
Milinkovic-Savic entrando em várias seleções do campeonato, né, feitas por aí. Opa, vocês viram quem tava na seleção do campeonato? E Ana, com o nosso querido Milinkovic. O criticado Danilo. E o criticado com razão, né? Mas o criticado Danilo. Porém, como zagueiro. E aí talvez seja até parte do problema dele não jogar nada na seleção brasileira. Na Juventus ele já é zagueiro há muito tempo. Na seleção ele continua sendo lateral. Milinkovic-Savic entrando em várias seleções do campeonato, né, feitas por aí. E durante toda a estadia dele na Lazio, sempre toda a janela de transferências, o cara era vítima ali de muita especulação, né, porque era um jogador muito bom num clube que supostamente não tem ali o potencial pra ficar mantendo craques de bola, né? E aí vinham os rumores, Manchester United, Liverpool, Arsenal, quem que vai levar o Savic? Supostamente os Red Devils ofereceram 80 milhões de euros. E de acordo com o Claudio Lotito, né, presidente do clube, chegaram ofertas ainda maiores, como uma de 60 milhões de euros do Milan, mais 80 milhões em possíveis bonificações. Tá doido, não vender isso é maluquice. Um valor que poderia bater 140 milhões. O que pode ser um migué do presidente da Lazio, a gente não tem como saber, né? Mas o fato é que ele foi Deve ser, porque se de fato rolou essa proposta e o cara negou, tá maluco. recusando propostas e mantendo o atleta. Só que ao contrário do Belotti, que na minha opinião acabou tendo desempenhos muito fracos ou no máximo medianos ali, o Milinkovic-Savic entregou muito bom futebol pela Lazio por anos e anos a fio, né? Ele se manteve saudável e titular ali no clube por várias temporadas. E assim, eu acho que a gente tem que valorizar quando um clube consegue manter as suas peças assim, né? Mesmo com a pressão pra vender. Não adianta eu vir aqui e ficar falando, porque o Borussia Dortmund vende todo mundo, poderia ter um timaço se tivesse mais ambição. E aí também vir e reclamar que os caras não venderam ali os jogadores do seu time, né? Então esse vídeo não tem essa ambição, tá? De falar que os caras erram. Pô, pior que eu já vi um vídeo do Beckler falando que, o Borussia, por exemplo, ele tem que vender. Sabe, ele não tem patamar ainda pra segurar um Götze, um Lewandowski, um Erling Haaland, ele tem que vender. O Bellingham, ele tem que vender. Tá ligado? Não é que o time não tem ambição, é que o time realmente não tem ainda poderio financeiro pra manter esse tipo de gente. Não tem. Erraram em não vender, apenas colocar fatos na frente de vocês. Supostamente a Lazio chegou a abrir mão de 140 milhões pelo Milinkovic-Savic. Era uma grana que de repente dá até pra pegar e contratar assim uns 3, 4 caras de potencial gigantes pra serem futuros Milinkovic-Savics, né? E foi aí em 2023 que o jogador foi vendido, ainda Paia, muito paia. Arábia é paia. tendo uma ótima idade, tá? Aos 28 anos, por cerca de 40 milhões de euros lá pro futebol da Arábia Saudita. Aí eu me pergunto, o presidente da Lazio será que não se arrependeu, não? E eu falo isso porque o próximo Koulibaly? Ou não é ele? caso aqui tem um arrependimento declarado, beleza? Estamos falando do Koulibaly. O zagueirão senegalês foi contratado pelo Napoli em 2014, ainda desconhecido do futebol europeu de elite, né? E logo na sua temporada de estreia, ele jogou em 27 partidas, incluindo um 3-3 contra o Palermo, em que o Belotti estava do outro lado e meteu 2 gols, né? Os anos foram passando e principalmente quando o Sarri estava no Napoli, o Koulibaly se tornou uma peça fundamental daquela equipe, né? Um pilar defensivo, um zagueiraço absurdo de uma equipe que por várias vezes chegou a competir com a Juventus pelo título italiano, apesar de não ter conseguido, né? O Koulibaly é outro que nessas seleções do campeonato ali entrou em algumas, né? E também foi eleito o melhor defensor da liga na temporada 2018-19. E a essas alturas aí, o Aurélio De Laurentiis, presidente do Napoli, viu que tava com um grande talento na sua mão e falou, pô, é lá pra casa dos 100 milhões de euros, senão eu não vendo. E aí ele tá achando que ia ter um efeito Gvardiol, um efeito Harry Maguire, tá ligado? isso mesmo na época de pandemia, tá? Quando os clubes passaram por problemas financeiros severos e o mercado da bola deu aquela desinflada, né? Mas será que alguém pagaria 100 conto no Koulibaly? Bom, segundo o próprio De Laurentiis, que também não sei se dá pra confiar 100%, né? Mas ele disse que na época que o Koulibalão estava deitando e rolando ali na defesa dos Partenopei, chegou uma proposta de 110 milhões de euros pelo zagueiro. Seria o zagueiro mais caro da história, tá? Se essa proposta... Acho que hoje o mais caro é o Gvardiol por 90, se eu não me engano. Acho que é isso, 90 quanto? tivesse sido 90 milhões. aceita. E o De Laurentiis falou, não, aqui não, por 110 milhões apenas, não, muito barato, não sai de jeito nenhum. Mas ele se arrependeu, ele declarou publicamente, tá?
Eu deveria ter aceitado a proposta pelo Koulibaly. Foi errado da minha parte não tê-lo vendido. O resultado foi que o Koulibaly continuou sendo importante pro Napoli, mas perdeu um pouco do seu desempenho, desvalorizou em relação a essa época aí mágica dele, né? E acabou saindo pro Chelsea por apenas, entre aspas, porque ainda é um bom valor, 40 milhões de euros. Longe de uma má venda, até porque pelo lugar do Koulibaly chegou o Kim Min-jae, que na primeira temporada foi um monstro e Que jogou com Renato Augusto lá na época de China. campeão italiano pelo Napoli. Mas de qualquer maneira não deixa de ser uma proposta astronômica que, pelo menos supostamente, foi recusada pelo Napoli. Mas ó, lembra o jogo que eu falei agora entre Koulibaly e Belotti, né, Napoli e Palermo? No Palermo tinha um jovenzinho que entrou no jogo no segundo tempo e deu uma assistência pro Belotti. Quem o nome seria? dele era Dybala. Paulo Dybala. Inclusive eu comprei esta bela camisa aqui por causa do Dybala, olha só. Smalling. Depois de surgir muito Caralho, o cara tem uma camisa do Smalling. Do Smalling, tá ligado? Zagueiro ex-United, mais... Caralho, que bagulho nada a ver. bem no Palermo, o Dybala deu um passo além e foi anunciado como reforço da Juventus em 2015 pela bagatela de 41 milhões e apesar de já muito jovem, concentrava ali nele vários olhares, né? Outros clubes que tinham ali expectativa de ver esse guri crescer e de repente contratá-lo. Na primeira temporada, La Joia não decepcionou, foram 23 gols e 9 passes pra gol, com o primeiro Scudetto sendo conquistado na sua carreira. Na segunda temporada, ele é campeão italiano mais uma vez e é fundamental naquela campanha da Juventus que foi finalista da Champions na temporada 2016-17, metendo 4 gols na UCL, por exemplo, incluindo 2 contra o Barcelona nas quartas de final. A essas alturas, o valor do Dibas tinha disparado, né, e tinha clubes salivando ali pela contratação do garoto. Teve um rumor, tá, e com certeza é rumor assim, não é nada confirmado, de que o Barcelona tinha acenado com cerca de 160 milhões de euros para contratá-lo ali para a temporada 17. Se tratando de Barcelona, não duvido de nada. Pagaram um absurdo no Coutinho, no Dembélé, Barcelona paga. Nessa época aí, ainda com o resto do dinheiro do Neymar, tá pagando, tá soltando a nota. O presidente da Juventus depois negou, tá? Mas a gente não sabe também se essa negativa é só uma forma de desconversar e tal. Tem um boato de que na mesma janela o Real Madrid também fez uma proposta que era na casa de 80 milhões de euros mais o Kovacic. O que jogaria o valor da negociação lá pro alto, né? E é claro, isso aí é mais um rumor, boato, e eu falo isso porque muitas vezes uma proposta que não se concretizou, não tem como comprovar que ela existiu, né? É uma coisa ali interna entre dois clubes e tal. Mas independente dessas propostas serem verdadeiras, né? O que fica claro é que o Dybala estava muito valorizado. Inclusive, em avaliação do Transfer Market, em 2018, ele chegou a valer 110 milhões de euros. E de qualquer forma, o Dybalinha seguiu em Turim e na temporada 17-18 foi mais uma vez importante. 26 gols e 6 passes para gol, levando mais um Scudetto. E nos anos seguintes foi mantendo ali como titular, né? Alternando exibições brilhantes com períodos de menos brilho. Aí mesmo já ficando um pouco menos valorizado, diz a lenda que clubes ainda estavam de olho e que o Tottenham teria cogitado pagar mais de 60 milhões de libras pelo Dybala, mas também não teve nenhum acordo feito. E aí que ele começa a sofrer um pouco mais com lesões, né? E o Dybala se tornou um jogador que ficava um pouco de tempo demais fora dos gramados. Quando voltava, geralmente ia bem, mas não teve toda aquela constância que se esperava. E aí a Juventus, na hora de renovar o contrato dele, pensou o seguinte: bom, pra renovar eu não posso dar um salário astronômico pra um guri que tá sempre lesionado e tal, tem que ser um salário mais baixo. Só que de acordo com a Juventus, eles acharam que seria um desrespeito oferecer um salário mais baixo pro Dybala e por isso permitiram que ele saísse de graça. E foi assim que ele assinou como agente livre com a Roma em 2022. É bem verdade que em vários anos ali pela Juventus ele entregou bom futebol, tá? Então, de novo, o objetivo desse vídeo não é falar que os caras erraram em não vender, mas apenas botar na mesa a situação. Mas tem alguns casos que erraram, basicamente é isso. Supostamente uma venda de 160 milhões de euros. É raro. Se teve essa proposta, os caras falam que não, mas se teve, é raro, era pra ter vendido. Foi recusada aí e no final das contas ele saiu de graça. Se voltasse no tempo, aceitaria essa proposta ou não? E é bem curioso como a Roma acabou sendo sem querer protagonista desse vídeo, né? O Belotti foi para lá, depois o Dybala, e o próximo nome da lista aqui também, o Aouar. Não foi à toa que eu vim com a camisa da Loba não, tá? Ah, e por falar em camisa, vocês estão vendo que no cenário aqui atrás tem uma questão um pouco diferente, né? Uma camisa nova que apareceu. Fica até o final pra ver a explicação que é interessante, beleza? Bom, o Hussein Aouar foi revelado na base do Lyon, sendo um meia muito técnico, de boa movimentação e começou a ganhar notoriedade numa meiuca que tinha ali também Caquerê e Bruno Guimarães, por exemplo. Foi principalmente naquela temporada em que a Champions foi afetada pela pandemia que o Aouar começou a chamar muita atenção.
essa temporada, o Super Agosto, a gente esteve muito perto da felicidade. Era só o título do PSG vir e Neymar... Nossa! Naquele momento, o Lyon fez Nessa época, a gente ainda torcia pro PSG. vítimas poderosas, tirando o Manchester City da Champions. Nossa, eu lembro do City sendo... Nessa época aqui, o que o pessoal zoava o City, o Guardiola, falando que beleza, ganha um monte de Premier League, mas Champions não vai ganhar nunca. Pô, ser eliminado pelo Lyon, tá ligado? Se eu não me engano, foi nesse ano que o Sterling perdeu um gol feito. Tipo, mano, vocês não vão ganhar essa bosta nunca. Ganharam. Ganharam. Numa vitória por 3-1, sendo que Nessa época tinha Ney Day. E era legal. Era legal. A expectativa do Neymar descendo do ônibus com a... Qual vai ser a música de hoje? Pô, era muito... antes a vítima do Lyon e do Al-Ahly tinha sido a Juventus, né? Ele participou bem, deu um passo pra gol aí em cada duelo. Parecia questão de tempo até que ele fosse desfilar num clube com mais poderio. E até se falava no Manchester City, até porque o Guardiola elogiou muito esse garoto, tá? Na época, houve ali uma grande novela com o Arsenal que supostamente ofereceu cerca de 35 milhões de euros pra levar o Al-Ahly. Tudo bem, não é uma proposta tão grande, né? Mas o fato é que o Aulas, presidente do Lyon, disse que essa proposta estava muito longe do valor do guri. Ele deu aula, de novo, é aquela coisa, né? Tentou valorizar o seu atleta, faz parte das suas obrigações ali como presidente de um clube ou diretor esportivo. Mas o que é o fato concreto? O Al-Ahly acabou tendo lesões e perdeu espaço dentro do próprio Lyon. Acabou não renovando seu contrato e saiu de graça também para Roma, mas Todo mundo vai pra Roma, basicamente. Todo mundo. uma vez. Na Roma, ele jogou pouquíssimo, né? Ficou uma temporadinha só e já foi jogar no Al Ittihad. É aquela coisa, o timing de uma venda às vezes é difícil de acertar, né? Quando vender, por quanto. A gente tem casos de clubes aí que pagaram uma fortuna por jogador que não rendeu, de clube que vendeu um cracaço por uma graninha desse tamaninho. Mas o fato é, quem é que era o jogador que tava trincando no hype ali, né? Procurado por grandes times, que tinha tudo pra render uma bela grana e depois acabou saindo por nada ou por muito pouco. Deixa nos comentários pra gente ver quem mais entra aí pro clubinho do Belotti, beleza? Deixa o like antes de sair que ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo. Grande abraço. Falou! E a camisa do Mbappé? Ó, a nova camisa no cenário aqui é essa do Mbappé. E a história de como é que ela veio parar aqui é a seguinte. A gente tem um quadro nas redes sociais do Eurofut chamado Eurarquia. Nele a gente fica medindo gols e passes pra gol dos jogadores na temporada pra ver qual jogador das top 7 ligas tem mais participações diretas em gol. Na última temporada quem venceu a Eurarquia por clubes foi o Gyökeres, mas quando a gente expandiu e somou também o desempenho por seleções, disparado na frente ficou o Mbappé. E eu tinha prometido no Eurocast, né, o videocast da casa aqui, que quem ganhasse a Eurarquia viria parar no cenário. E foi assim que o Mbappé ficou aqui e vai ficar, acho que pelo menos uma temporadinha, né? De repente esses Tá, e por que o 71 era a pontuação ali do bagulho? Eu não vi. É isso? passo aqui fica sempre pro vencedor, né? Daí eu troco na próxima vez, quando acabar a temporada 24-25 e a gente tiver um novo vencedor da Eurarquia aí. É. Acabou o vídeo. Ah, então faz sentido. É isso. É isso, é isso. Ah, porque assim, eu pensei que os caras estavam provocando a gente. Josão, tu acha que o Pogba saindo do United e indo pra Juventus se encaixa nesse vídeo? Não, é um caso um pouco diferente, tá ligado? O Pogba é mais um caso de foi pago um dinheiro alto, mas não valeu a pena. Aqui era mais um vídeo pra jogador que não vale a pena, mas mesmo assim tinha alguém querendo pagar um dinheiro alto. Só que o dono não vendeu. Sabe, é uma parada assim. O Mbappé, por exemplo, é mais ou menos isso. O PSG poderia ter vendido, teria ganhado ali pelo menos o que? Uns 110, 120 milhões de euros, mas acreditou que ele ficaria no time, então não, a gente não vai vender. E quando foi ver, não, eu não vou continuar no time. Saiu de graça. Então é mais uma parada assim.